Vamos lá. Aí você vai abrir a tua Bíblia em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. É um dos versículos mais conhecidos e mais citados na Bíblia Sagrada. É um versículo muito citado, muito repetido. Nós, cristãos, conhecemos muito bem esse versículo. A gente vai meditar nele, mas a gente não vai ficar só em um versículo. A gente vai tentar, não tem como, irmãos. A palavra de Deus é viva. Outras vezes que eu voltar aqui, Deus ele vai falar comigo de outra forma, mas a gente vai tentar tirar algumas lições aqui sobre a conversão do carcereiro. Versículo 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia às suas cidades, supondo que os presos estivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Isso é um versículo conhecido demais, né? O 32. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando para a sua própria casa, ele expôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Mas a gente vai ter que falar sobre o que ocorre antes. Paulo e Silas queriam ir para a Ásia, mas eles entenderam que a ordem, que a direção do Espírito Santo era outra. Então eles foram para Filipos e ali eles tiveram um grande êxito, fundaram a primeira comunidade. E como foi dito na oração, Deus abriu o coração de uma mulher que trabalhava com púrpura, Lídia, e com toda a sua casa, com toda a casa de Lídia. E ficaram ali alguns dias, e eles sempre iam orar. E Filipos era uma cidade onde os romanos, a maioria eram militares aposentados, capitão. E eles, passando por ali por vários dias, tinha uma criada, uma serva, que aquela cidade era cheia de superstições. E inclusive também é bom a gente comentar que todas as religiões eram aceitas ali naquela cidade, desde que o imperador ele fosse obedecido como o único Senhor. Você pode crer, pode fazer rituais para quem você quiser, mas o imperador em primeiro lugar. Essa era o costume daquela cidade, e eles não aceitavam nada diferente, como por exemplo o costume dos judeus de crer num único Deus. Isso para eles era inaceitável. Paulo e Silas eram romanos, mas até aí ninguém sabia, Então eles sempre passavam por ali, e uma criada começou a gritar. Irmãos, ela não falava, ela gritava por dias atrás deles. E ela gritava, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Volta a dizer, ela não falava, ela gritava. E todo grito tem um propósito, todo grito tem um significado. Ao mesmo tempo que ela grita e
é uma forma até de eles se sentirem lisonjeados, mas isso não é coisa para servo de Deus, se sentir orgulhoso, lisonjeado. Mas o grito daquela mulher principalmente era um grito de socorro, um pedido de ajuda. E teve um momento em que eles ficaram chateados, já estavam cansados daquilo e repreenderam aquele espírito imundo, aquele demônio que estava ali naquela jovem, que sempre acompanha, volta a dizer, ela era uma criada, explorada 2 vezes, explorada por ser serva, ou seja, ela era criada de alguém a possuía, alguém era o dono dela. E além de ser explorada por ser serva, era explorada também por dar lucros àqueles homens com espírito de adivinhação. Então, quando Paulo e Silas repreende o demônio daquela mulher, outra coisa que aquele grito também falava, ao mesmo tempo que o demônio lisonjeava, também os condenava no meio daquelas pessoas, também deixava eles em saia justa no meio daquela cidade, porque em outras palavras, ela diz assim: eles estão trazendo para o nosso meio costumes judeus. Isso era inaceitável. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Eles estão trazendo para o nosso meio os costumes dos judeus, que acreditam no único Deus, que servem a um único Deus. Esses homens estão trazendo costumes judeus para o nosso meio. Isso era uma acusação gravíssima ali naquele meio. Então, quando expulsam aquele demônio, aquela jovem, ela para de dar lucro para aqueles homens. E eles, revoltados com Paulo e Silas por perder o seu lucro e pela acusação que foi feita a eles, dizendo: eles estão trazendo costumes judeus para o nosso meio, eles acreditam e servem a um único Deus, não ao imperador. Então resolvem prendê-los. A acusação é que eles estão tirando o sossego da cidade. Está todo mundo quieto, todo mundo nos seus costumes, estão servindo os seus deuses, o Deus Lua, o Deus Sol, o Deus... Está todo mundo na sua crença, com as suas superstições. E esses 2 servos de Deus chegam trazendo o evangelho de libertação, de redenção, de renúncia, de salvação. Aquilo dali foi inaceitável para eles. Então eles pegam Paulo e Silas, antes de jogar na prisão, eles os açoitam. Provavelmente 40 açoitos, que era o costume. Isso em público. Primeiro também lhes tiram as roupas. Enfim, eles são muito humilhados. E imagina os açoites. Não é que nem você bate no teu filho, não, tá? Porque você bate com cuidado. Principalmente você que é servo de Deus, que é cristão, você bate olhando pela palavra, né? Todo mundo aqui bate mais em filho. Mas se um dia já bateu, você bate, mas você tem um autocontrole. Você sabe que não pode se exceder. Então você bate, mas bate com cuidado. Um cuidado que esses homens não tinham. Eles são açoitados em público e não havia nenhum cuidado com os açoites. Eu quero tentar fazer você imaginar como eles ficaram. Bom, eu quero fazer vocês imaginarem, porque eu também tento imaginar, mas eu realmente não consigo. Eu não sei o que é 40 açoites. Eu não sei o que eu não faço ideia do que é você apanhar em praça pública das mãos de outro homem. A única coisa que eu sei é que quando eu apanhava de cipó de vassourinha, pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus, parece que estava cortando minhas pernas. Meu Deus, que isso eu sei, mas não era cipó de vassourinha que eles
estava apanhando, entendeu? Então, eu não consigo imaginar o que eles passaram, a dor, o sofrimento deles. Então, depois de serem açoitados em público, eles são presos. Que sofrimento, né? Que dificuldade, que coisa. Então, quando eles são presos, porque tem outros lá, eles não são os únicos naquela prisão, tem muitos outros. Cada um com a sua razão estavam ali. No caso de Paulo e Silas, estavam ali por causa do Evangelho, por fazer o bem, por servir a Deus, no caminho certo, por obedecer ao Espírito Santo. Eles queriam ir para a Ásia, mas eles estavam ali por obediência ao Espírito Santo. Irmãos, por amor a Deus, por Jesus eles estavam sofrendo. E os cristãos sofrem, e muitas das vezes a gente nem entende por que a gente está sofrendo, né? Mas tudo tem um propósito, tudo na nossa vida, cada momento, seja de alegria ou de tristeza, tudo tem um propósito. A gente precisa acreditar no que está escrito, né? Que todas as coisas contribuem, tanto o simples como o extraordinário, tudo tem Deus por detrás, tudo tem a mão de Deus por detrás, tudo tem um propósito. E eles estavam ali, sofrendo pelo Evangelho. Os outros talvez tivessem algum ali por injusto, né? De forma injusta. E o que será que os outros estavam fazendo? O que será? Eles estavam, olha, você leu comigo, tá? Porque eu não quero ler tudo para não demorar. Mas seria maravilhoso ficar com vocês aqui 2 horas para a gente ler tudo e ficar. Mas não dá, né? Vocês viram que eles estavam feridos. Vocês leram comigo que depois o carcereiro lavou suas feridas, pôs remédio e tal. E eles estavam feridos. O que será que os outros estavam fazendo? Os que estavam presos. Olha, provavelmente existia alguém ali que estava chorando com saudade dos seus filhos, com saudade da sua casa. Talvez um outro espraguejando, cada um estava fazendo alguma coisa. Talvez o outro estivesse apenas dormindo, cansado e desgostoso da vida. Talvez já estivesse até, não sei, mas cada um estava fazendo alguma coisa. E eles mostram a diferença entre o que serve e o que não serve. Porque a diferença, ela fica evidente, na hora que aperta, na hora que a coisa, na hora da dificuldade. Tem gente que na hora da dificuldade esmurece, tranca em casa, não quer sair para lugar nenhum. Mas esses aqui, eles mostram o que é que faz o servo de Deus. Então, quando dá meia-noite, eles começam a louvar bem alto. E eu tenho uma interrogação na minha cabeça. De quem será que foi a ideia? Será que foi de Paulo ou será que foi de Silas? Eles estão feridos, eles estão presos, eles estão sofrendo. Pode-se dizer que é o pior momento da vida deles. E de quem será que foi essa ideia? Ou de Paulo ou de Silas? Vamos cantar? Ou talvez um dos dois se lembrou de um hino e começou a cantar baixinho. Aquilo dali envolveu o outro, e o outro também começou a cantar, e eles se envolveram no louvor. Quando eles pensaram que não, eles estavam cantando bem alto. Eu não sei qual era o louvor, mas eles estavam cantando bem alto, de maneira que os outros presos começaram a ouvir, estavam ouvindo aquilo. E provavelmente, é lógico que eles pensaram, por que eles estão cantando? Era um louvor a Deus, que enaltecia, que glorificava a Deus. Mas os presos, com certeza, ficaram, por que esses homens estão cantando? Por que eles estão cantando? Qual o motivo que esses homens têm para estarem alegres? Qual é o motivo que eles têm para ficarem contentes? Para cantar, Qual é o motivo disso? Acho que aquilo dali deve ter causado uma
uma confusão na mente dos outros presos, porque não tem razão para cantar, porque não há motivos para cantá-lo, porque eles estão presos, feridos e presos. Fisicamente eles estão presos, mas o espírito deles está livre, e a razão da alegria deles é Cristo. É Cristo. É a mesma razão da nossa. A mesma razão da nossa alegria. E quando eles estão cantando bem alto o louvor, no momento difícil, que é algo incompreensível, porque tem crente hoje que por causa do seu sofrimento, está cantando não, irmãos, está chorando mesmo, está chorando, está se lamentando. Olha, eu quero deixar bem claro aqui, que eu realmente sei que a gente chora, eu sei, até Jesus chorou, mas depende muito de como a gente chora. É que nem Jeremias ficou conhecido como profeta chorão, mas ele, as lamentações que ele levantava, não era os ventos, era a Deus. É você chegar na presença de Deus, e ali você chora, você desabafa, você se derrama, mas não na frente de qualquer um. Saiu dali, você enxuga as lágrimas e você continua servindo a Deus, e principalmente sendo canal de bênção na vida de outras pessoas. É a vida do cristão, é a vida da pessoa que serve a Deus. Eles cantando ali, e eu volto a perguntar, que eu nem concluí, de quem foi a ideia? Pois isso eu sempre falo aqui, né? Irmãos, procura manter, acha alguém que ama a Deus mais do que você. Às vezes é difícil, né? Porque você diz assim, eu amo tanto, a gente que ama de fato a Deus, a gente ama tanto que eu acho que não tem ninguém que ame mais do que eu, porque Deus é tudo para mim, Deus é minha vida. Tá, eu digo assim, ache alguém que ame mais a Deus que você. Se não encontrar alguém que ame tanto quanto você, e mantenha na tua vida. Mantenha essa pessoa na tua vida, porque você tem alguém que crê, que confia em Deus, que pode passar pela dificuldade junto com você. Quando eu digo passar pela dificuldade, é porque quando a gente encontra alguém que ama a Deus tanto quanto a gente, ela pode estar lá do outro lado, mas quando você está sofrendo, você se comunica, a pessoa, ela dobra o joelho diante de Deus, como se ela tivesse sentido a mesma dor, e ali ela clama por você, porque ela ama a Deus, e ela está com isso. É muito comum no meio das pessoas que servem a Deus genuinamente, sinceramente, tá? Isso é muito comum. Está lá do outro lado, aí conversa com outro cristão, é assim, não, fica firme, vamos orar, essa situação vai mudar, Deus vai fazer o milagre. E essa pessoa, ela vai sofrer junto com você. É o que? É casamento? Aí ela está lá, Deus. Na igreja, irmãos, ela lembra do teu nome, Pai. Abençoa, meu Deus, toda a situação do fulano, o casamento dela, troca o coração daquilo. Irmãos, mantenha na tua vida pessoas assim, que amam a Deus tanto quanto você, porque isso é um incentivo. Essas pessoas, elas vão te incentivar a louvar, a adorar, a permanecer firme, a servir a Deus, a continuar sendo canal de bênçãos. Mantenha essas pessoas. E Paulo tinha a melhor companhia, um outro servo de Deus. Silas tinha a melhor companhia que ele podia ter do lado, alguém que amava a Deus. Maravilha. Assim fica mais fácil. Então tenha pessoas que verdadeiramente amam a Deus do teu lado. A gente não quer, não quer se aliar a ninguém, e muitas das vezes ela dá mais valor para quem não ora por ela. Irmãos, olha isso. Tem gente que às vezes, isso eu realmente não concordo, e eu abomino esse tipo de coisa, desabafar ou pegar conselho com quem não ama a
nada de obras. Não te aconselha com teu filho que não serve a Deus. Não te aconselha com tua filha que não serve a Deus. Não te aconselha com tua mãe, mas se minha mãe é a pessoa mais maravilhosa. Mas se ela ainda não serve a Deus, não pega os conselhos a respeito do teu casamento, a respeito de criação. Não pega, irmãos, não pega. A vida hoje que você está levando é outra. É diferente quando você era solteiro, e aí você, tinha que pegar instrução de mãe, e muitas das vezes mãe não era convertida, mas tem experiência, quer botar no caminho certo. Agora, se você é solteiro, tem uma mãe serva de Deus ainda é outra história. Faça dela sua amiga, mais que uma mãe, uma amiga. Se você é solteiro e você tem uma mãe ou um pai que serve a Deus, aí é outra conversa. Mas se não for, irmãos, para de ser instruído por quem não tem o Espírito Santo. Não pergunta como é que você faz. Para quem não tem o Espírito Santo, não seja tolo, não seja tola. Não pergunta, e aí o que tu acha? Para uma pessoa que não tem o Espírito Santo, você não é guiado pelo achismo, pela experiência de quem não constrói vida com Deus. Pelo amor de Deus, não seja tolo. Você é guiado pelo Espírito Santo. Então você se guia pela palavra, ou então você desabafa com quem tem o Espírito de Deus. E eles tinham a melhor companhia. Ali, quando eles estão orando, o louvor deles, porque eles estavam no caminho certo, na obediência, servindo a Deus, obedecendo o Espírito Santo. Nem era onde eles planejavam estar. Estavam obedecendo a Deus, sofrendo, mas em obediência. Só quem é crente de verdade, só quem é crente de verdade sabe o que é você sofrer, mas ter uma consciência lavada com água pura de que você está obedecendo a Deus. É diferente. Você pode até estar passando por um momento muito difícil, mas você saber que você está obedecendo a Deus, que você está no caminho certo, no caminho seguro, que é o caminho da obediência, é uma sensação maravilhosa. E eles estavam obedecendo a Deus, e aquele louvor move os céus. Então acontece ali um terremoto. A terra treme, e não treme, é um tremorzinho não, irmãos, é um terremoto assustador. E as cadeias, os cadeados se abrem. As chaves estavam com o carcereiro. As chaves estavam com o carcereiro, mas quem abriu foi o próprio Deus. E isso também eu quero comentar com vocês. Isso é muito importante comentar com vocês, irmão, porque a chave é Deus. E vocês têm que guardar isso no coração de vocês, sabe por quê? Porque tem muita gente que está olhando para o homem e acha que não está sendo abençoado porque fulano, porque se não fosse ciclano, porque se não fosse meu marido, porque eu seria mais, fulano não gosta de mim, a pastora não gosta de mim. Irmãos, quando Deus quer, ninguém pode impedir. Entende isso? Para quem você se rendeu, é quem tem a chave. É Ele que tem poder para prosperar o teu caminho. Não se confie no homem. Não crie, não fica com expectativa no homem ser besteira. Tem gente que está com a vida amarrada, que está achando que é o pastor, que é a pastora, que é obreiro, que é o líder disso, sabe? Que dá mais oportunidade para fulano, que é o patrão, que não sei o que. É a tua expectativa que está no lugar errado. Se você entender que quem guia, quem dirige, quem abençoa, quem abre portas na tua vida é Deus, aí você começa a desenvolver. Amém, Jesus? Quem tem a chave é Deus. E aí, o carcereiro, quando ele percebe, está tudo escuro, irmãos, quando ele percebe que abriram-se as portas, ele pensa
imediatamente, quando as autoridades ficarem sabendo, ele vai ser punido, ou então ele vai ser morto. Bom, ele não sabe exatamente o que vai acontecer, se uma punição, ou se ele vai receber açoites, ou se ele será morto, e de que forma que ele vai morrer. Então ele, no desespero, imediatamente ele puxa pela espada para dar fim na vida dele. Quando ele puxa a espada para dar fim na vida dele, imediatamente Paulo diz assim: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui, não só Paulo e Silas, mas os outros também, estamos todos aqui. E ele, imediatamente, tudo escuro, ele pega uma luz, vai em direção deles, e ele entende. E ele começa a juntar, a ligar as coisas. Peraí, aquela mulher dizia que eles eram servos de Deus. Eles libertaram aquela mulher que a gente não tem aqui na Bíblia, o rumo que ela tomou, o que aconteceu com ela. Acabou a história dela ali, quando ela foi liberta, e segue-se a história de Paulo e Silas. Depois, eles foram açoitados em praça pública, eles estão todos feridos. Agora, eles estavam cantando. Aconteceu isso daqui. Isso não é comum. Esses homens, eles realmente são servos de um Deus verdadeiro. Irmãos, você quando está passando por luta, por dificuldade, quando você está sofrendo, você tem a responsabilidade de mostrar para outras pessoas que a tua fé é verdadeira e é operante, é genuína. Não é se lamentar, às vezes é só o semblante que está caído, né? Às vezes é só o semblante, é um olhar triste, é não levantar o olhar, às vezes é só se trancar no quarto. E aí, desse jeito, você não mostra que você confia em Deus. Dessa forma, as pessoas que estão à tua volta não conseguem ver em você essa fé, que quando está tudo bem você fala. Agora, quando está tudo, parece que de mal a pior, quando parece que está tudo indo errado, e você está cantando, isso dá um nó na cabeça das pessoas. Quando tudo está ao contrário, e você está louvando, está glorificando, peraí, isso daí não é comum, não é normal. Essa pessoa tem uma força dentro dela que não é comum, é sobrenatural. Eu quero isso para mim. Você tem a responsabilidade de mostrar para as pessoas, na hora que você está sofrendo, que você verdadeiramente crê num Deus que tem a chave. Aquele homem, ele vai até eles e pergunta: o que eu faço para ser salvo? E eles respondem versículo tão conhecido, né, que a gente fala tanto: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que coisa maravilhosa, irmãos. Aquele homem, ele creu. Quando o cabeça crê, é uma maravilha. Quando o cabeça crê, o que eu vou falar aqui, ela é de um teólogo chamado Scott Hahn. E eu assinei embaixo, tá? Ele falou isso daqui e eu realmente acredito, por experiência, por tudo que eu já vivi e já conheci, pelas pessoas com que eu já ajudei. Eu tenho certeza que isso é uma realidade. Era um teólogo, ele era um pastor presbiteriano. Ele disse assim: olha, quando uma criança se converte, ela tem 9% de chance de levar toda a sua família para Jesus. E eu já vi casos assim, sabe? É maravilhoso quando você vê uma criança que começa a ir para a igreja, e quando pensa que não, irmãos, está levando a família também. Quando uma mulher se converte, ela tem 22% de chance de levar toda a sua família. Isso não é pouca coisa não, é muito.
principalmente se for uma conversão genuína, onde você realmente mostra a mudança, a transformação, você mostra Jesus através do teu comportamento, através da tua vida. De fato, isso mexe com as pessoas que convivem contigo, mexe. Agora ele completa assim: quando o cabeça se converte, ele tem 97% de chance de levar toda a sua família. Eu verdadeiramente creio, até porque, irmãos, eu lembro da imagem do meu pai. Olha que ele, enquanto ele morava com a gente, ele não era convertido não, já foi se converter já um pouco antes de morrer. Mas apesar de ele não ser convertido, ninguém questionava ele. Nenhum filho tinha coragem de questionar ele. Irmãos, hoje tem muita coisa que está diferente, né? Mas é culpa dos pais. Mas se o meu pai dissesse, eu vou te bater, eu não ia dizer assim, ué, por quê? Eu estava meio doida. Eu não era louca, irmãos. Nossa, eu nunca questionei por nada. A ordem é dada e acabou. E eu o respeitava só pelo olhar. Não só meu pai, mas minha mãe também. Respeitava só pelo olhar. Muitas das vezes eu compreendia o que queria dizer só pelo olhar. Então o chefe da casa, quando ele se posiciona, ele de fato tem muita chance de levar toda a sua família para Jesus. Olha, não é como se diz, uma regra, sabe, em sua totalidade. Entenda isso. Quando a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Você já viu criança se desviando? Quando cresce, toma escolhas erradas e se afasta. A Bíblia diz também, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 16, ela diz para a mulher, não é uma certeza que o teu marido vai se converter, e fala, homem, não é uma certeza que a tua mulher vai se converter. Não é uma regra em sua totalidade, mas as chances são muitas. Na maioria das vezes acontece isso, e de fato aconteceu. Ele se posicionou, aceitou Jesus, o chefe da casa. Ele chega em casa e ele anuncia tudo aquilo que ele aprendeu. Ele leva aqueles 2 homens para pregar o evangelho, e ali acontece algo extraordinário. Aquele homem que disse que era o fim da vida dele, acabou, não quero mais viver. Jesus, ele fala, agora é que você vai viver vida eterna, agora é que você vai ter vida, e vida com abundância. Ele achou que acabou, ali naquele momento ali, para ele acabou. Quem fala quando acabou é Deus. Para Jonas ele chega, basta, não quero mais viver. Quem fala quem acabou é Deus. Elias, acabou, chega, tira a minha vida. Quem fala quando acabou é Deus. O carcereiro ia se matar, guarda a tua espada, agora que você vai viver. Quem fala quando acabou é Deus. E quando Ele vai te dando vida é porque ainda tem propósito. E o propósito na vida desse homem era maravilhoso. Agora você imagina toda a família servindo a Deus, uma casa de novos convertidos. Imagina isso. Quando um se converte, já reina uma paz. Imagine a casa, todo mundo convertido. Gente, que delícia, que maravilha. Aquilo dali deve ter sido realmente algo maravilhoso. E deixa eu finalizar aqui a mensagem. Estou uma hora pregando. O terremoto. E aquele terremoto que abriu as portas. Mas o maior beneficiado ali, quem foi com aquele terremoto? O maior beneficiado foi o carcereiro, irmãos. Paulo e Silas, eles já estavam salvos, estavam ali na presença. O maior beneficiado foi o carcereiro.
Deixa acontecer o terremoto, cara. Deixa acontecer. Deus sabe o que está fazendo. Tem gente que fica assustado. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Deixa acontecer esse rebuliço. Deixa acontecer. Deus sabe o que Ele está fazendo, porque tem gente que só se converte quando ela se vê num grande susto. Deixa, Deus sabe o que está fazendo. Eles estavam ali presos, Paulo e Silas, naquele lugar, superlotação, calor excessivo, desidratação, escassez de alimento, tá? Porque ninguém ia lá, cafezinho, pão, quer botar um ovo aí para botar no pão? O que vocês querem almoçar? Não, escassez, se alimentando muito mal, escassez de alimento, disseminação de doenças, era o lugar que eles estavam, tá bom? Estou finalizando, hein? Era o lugar que eles estavam. E aí, ao invés de chorar, eles estavam louvando. E a minha pergunta para você está chorando por quê? Por que você está chorando? Por que você todo dia agora você está derramando lágrimas? Olha a situação desses dois servos de Deus. Eles serviam ao Deus que você serve. Você está chorando por quê? Eles eram filhos do Deus Altíssimo, servos do Deus Altíssimo, filhos do Deus Altíssimo. E quando você, terminando, e quando você entenda, e quando você é servo de Deus, verdadeiramente, Deus, Ele faz terremoto, Ele move os céus e faz tremer a terra para te abençoar. Aleluia, glória a Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Obrigada, Deus, por essa palavra, Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Pai, eu creio, Senhor, que essa palavra